Olá, amigo concurseiro, aqui é o professor Lincoln. Vamos dar sequência aqui à nossa discussão de primeiros socorros, já atualizados pelo Guidelines da American Heart 2020, falando sobre traumas, né? A gente terminou a discussão no bloco anterior, falando sobre as hemorragias externas, e já deixei a dica aí de que quando a gente não consegue conter a hemorragia com a hemostasia, a gente precisa tomar outras ações enquanto socorristas, né? Então, olha aqui na nossa tela para a gente dar continuidade. Só relembrando, então, lá do bloco anterior, que nós falamos que nas hemorragias mais graves, principalmente quando há amputação ou esmagamento, nem sempre a gente consegue parar esse sangramento fazendo a hemostasia por compressão, né? Aquele procedimento em que a gente coloca gaze, pano ou compressa sobre o ferimento e aperta. Quando essa hemorragia, então, é muito intensa e o socorrista não consegue conter, ele não deve retirar a gaze ou a compressa de cima do ferimento. Ele deve colocar novas por cima daquela que já está. Então, ele deve sobrepor, né? E isso vai ajudando aí na absorção, ok? Quando nós temos lesões por amputação ou esmagamento, a amputação é a perda de uma parte do membro, né? Perda de parte do membro, parte ou todo também. Quando a gente tem lesões desse tipo, por exemplo, vamos supor que foi um acidente em uma máquina que corta, e aí a pessoa, né, por algum motivo, acabou perdendo um dedo, uma parte do dedo, a mão, parte da mão, antebraço, braço, enfim. Ou esmagamento, que também pode acontecer em máquinas, ou, por exemplo, com o uso de fogos de artifício, né? E tem vários motivos também que podem levar ao esmagamento. Nós chamamos isso de lesões traumáticas, né? Amputação traumática e esmagamento traumático. Nesses casos, quando há esse problema, a gente tem um dano tão grave, né, que os danos atingem artérias, atingem veias, atingem nervos, tá? De forma grave, né? Não é apenas um corte, não é apenas uma pancada naquele local, e sim uma lesão profunda, né, em que inclusive ele perde um pedaço do membro ou esmaga de forma que não é possível reconstruir. Se eu colocar gaze, ou compressa, ou pano sobre esses ferimentos desse tipo, dificilmente eu vou conseguir conter o sangramento, né? Dificilmente eu vou conseguir conter o sangramento. Então, a hemostasia, nesses casos, não vai ser possível de ser feita. Eu vou precisar de outras opções, tá? Então, o que é que causa lesões por esmagamento e amputação? Acidentes automobilísticos podem causar, né? Acidentes em máquinas, por exemplo, uma máquina de moer cana, né? De moer capim, tem vários motivos aí. Fogos, como já falei, fogos de artifício são muito comuns, né? Explosões em geral podem levar a esse tipo de problema. E desabamento de prédios, né? De imóveis, tá? Então, todas essas são algumas causas que podem levar à amputação ou esmagamento. Lembrando que isso sempre vai ser grave e o risco de hemorragia é muito alto. Nessas situações, é praticamente impossível conseguir sucesso na hemostasia com a compressão, né? Usando gaze, compressa ou pano limpo, tá? Então, o que é que o socorrista, ao invés de fazer esse tipo de hemostasia, o que é que ele deve fazer? Ele deve usar como primeira opção, tá no Guidelines da American Heart 2020, o torniquete. Então, guarde aí esse nome, torniquete, tá? Muita gente já conhece. Tem muito em filme, né? Principalmente filme que fala em guerra ou pessoas nas florestas, enfim, é muito usado, muito demonstrado, né? E a outra opção é o curativo hemostático, ok? Então, seriam as opções para o socorrista. O que ele vai fazer? Ele vai cobrir o ferimento, com gaze, pano ou compressa, coloca por cima do ferimento, de onde está sangrando,
e associando ele vai fazer o torniquete ou o curativo hemostático. Então vamos lá. A ordem de preferência para o socorro é exatamente essa. Primeira opção seria o torniquete militar, que eu vou mostrar já já uma imagem do torniquete militar. É um torniquete profissional, né? É um equipamento que foi criado especificamente para ser usado como torniquete. Então ele é a primeira opção, tá lá no protocolo. Não tem torniquete militar disponível. A segunda opção é o curativo hemostático, tá? Também eu vou mostrar aqui uma foto do curativo hemostático. Essa palavra hemostático nós já aprendemos, né? Diz respeito à capacidade de parar o sangramento. Por isso que o nome é hemostático. E a terceira opção nessa ordem é o torniquete improvisado, ok? Ou seja, caseiro, doméstico, né? Feito ali com materiais que podem fazer o papel de torniquete. Vamos mostrar aqui, então, todas essas opções. O torniquete militar e também o doméstico ou improvisado deve ser aplicado aproximadamente 5 centímetros acima da lesão, tá? Aproximadamente, se for possível. Então, como é que a gente vai fazer? Então, olha aqui para mim rapidinho. Suponha que houve um esmagamento ou amputação da mão. Então, essa região aqui vai estar aberta, né? Essa parte saiu ou foi esmagada. E o socorrista vai fazer o quê? Vai proteger ou o coto que sobrar, ou a mão que está esmagada, com compressa, gaze ou pano limpo. Vai cobrir, mas não vai ser suficiente para parar o sangramento. Então ele vai pegar um torniquete militar, que é a primeira opção. Se não tiver o torniquete improvisado, é a terceira opção. E vai colocar mais ou menos 5 centímetros acima do local da lesão. Então, mais ou menos ali, 3 dedos acima do local da lesão, né? Então a gente mede isso aproximado, não é para medir com régua, nada. Mas o número 5 está no protocolo da American Heart, então é bom você memorizar. Então, mais ou menos 5 centímetros acima da lesão, aplica o torniquete militar ou o improvisado e gira o bastão daquele torniquete. Eu vou mostrar uma imagem já já. Gira o bastão do torniquete o suficiente para o sangramento aqui parar. Então, imagina que aqui, né, na região que foi lesionada, tem vasos abertos, né, veias e principalmente artérias, que sangram muito, que pulsam, né, que jorram o sangue. Então, se eu não usar um torniquete, eu não vou conseguir parar esse sangramento e o risco é do paciente e a morte, porque o sangramento vai levar à morte, tá? Então, volta aqui na nossa tela para a gente continuar. Então, essa é a distância da lesão, mais ou menos 5 centímetros, se for possível, ok? E vai apertar o torniquete até o sangramento parar. Beleza, fez isso, parou o sangramento, aguarda chegar o socorro, né? Ou leva, enfim, ao pronto-socorro e não deve mais tirar esse torniquete, tá? O socorrista não deve retirar o torniquete, ele deve manter no local. Se necessário, apertar mais, tá? Às vezes vai afrouxando, então aperta mais um pouco para o sangramento parar, tá? No passado, recomendava-se apertar e periodicamente afrouxar. Então não é mais para fazer isso e pode cair na sua prova. Então, palavra mágica aqui, manter no local, ok? Quem vai retirar, então, é o profissional para avaliar. Se for possível também, o socorrista deve anotar a hora em que o torniquete foi colocado, ok? Isso para a equipe saber ali, para a equipe saber esse horário, tá bom? Então, alerta importante aqui embaixo, o socorrista não deve afrouxar o torniquete, mantê-lo no local, ok? Aqui, então, a foto do torniquete militar. Esse é o militar ou profissional, tá? Esse torniquete aqui, então, ele é feito para isso. Ele é uma tira, né? Uma tira de um tecido bem resistente, tecido artificial, né? Bem resistente,
que envolve o membro, como está aqui, ó, envolve o membro, e tem esse bastão, ó, esse bastão é que a gente gira o bastão até apertar o suficiente para o sangramento parar. Então, imagina que a amputação foi mais ou menos aqui, ou o esmagamento, né? Então, essa área aqui foi perdida, ó. Tem muito sangramento aqui, coloco então uma gaze, ou uma compressa, ou um pano limpo sobre o ferimento, envolvo o membro com um torniquete, mais ou menos 5 centímetros de distância, e giro esse bastão até parar o sangramento. Ele vai girando mesmo aqui sobre o membro. E se possível, eu anoto aqui onde tem time, eu anoto a hora, ok? Então esse é o torniquete militar ou profissional. Esse outro aqui é o curativo hemostático, que é a nossa segunda opção para para esmagamentos e amputações. É um curativo próprio, né? Não é só a gaze pura, tá? Ele é um curativo preparado para suspender o sangramento. Então, o socorrista coloca sobre o ferimento, né? E aperta, e como ele tem substâncias próprias para hemostasia, por isso que o nome é hemostático, ele vai diminuir ou parar o sangramento. Essa é a segunda opção, tá? O torniquete agora improvisado, ou doméstico, ou caseiro, tem que ser feito de que forma? O socorrista tem que pensar no seguinte, esse dispositivo, deixa eu apagar aqui os riscos, esse dispositivo que vai envolver o membro, ele tem que ser resistente, né? Se eu colocar algum material aqui fraco, na hora que eu for apertar, ele vai rasgar ou quebrar e não vai ser suficiente. Então eu tenho que pensar em algum material que seja resistente o suficiente para eu poder torcê-lo e parar o sangramento. E eu tenho também que improvisar um bastão, né? O militar tem um bastão próprio, também muito rígido, né? Por exemplo, se eu girar esse bastão aqui, ele não vai quebrar, não é para ele quebrar, ok? Se eu colocar no improvisado um material frágil para girar, para apertar, eu posso também quebrar e não vai ser o suficiente. Então, tanto a tira que envolve o membro quanto o bastão precisam ser fortes o suficiente para aguentarem essa torção, ok? Então, algum tipo de tecido resistente ou atadura, isso está no protocolo, tá? A largura desse material tem que ser aproximadamente 2,5 centímetros, nem muito estreito, nem muito largo, tá? O ideal é 2,5, ok? Grava o número aí. E o material rígido para fazer o bastão, né? Suficiente para torcer esse tecido e parar o sangramento, ok? Opções de bastões que eu posso usar em casa, né? Para improvisar. Uma chave de fenda. Inclusive, tem uma figura no protocolo mostrando o uso da chave de fenda. Colheres de pau também podem ser usadas. E toras de madeira pequenas, né? Que permitam essa torção, perdão. O local de aplicação é 5 centímetros, igual ao militar. Vai apertando até parar o sangramento ou reduzir o máximo e aguarda o serviço de emergência. Anota a hora e não afrouxa o torniquete, ok? A mesma coisa do militar. Então, aqui nós temos um exemplo, ó. Então, a vítima sofreu aqui uma amputação no antebraço, aqui é o cotovelo, aqui então é o antebraço. Veja, se eu puser aqui uma gaze, somente se eu puser a gaze ou a compressa sobre esse ferimento, não vai parar o sangramento, porque tem artérias e veias abertas, né? Mas eu preciso proteger, eu protejo com gaze ou compressa, e vou aqui, nesse caso, fazer um torniquete doméstico ou improvisado, tá? Então, o que foi que o socorrista fez aqui? Pegou uma tira de pano resistente, protegeu o braço da vítima, né, para não machucá-lo. Isso é uma opção também. E pegou alguma coisa para fazer, às vezes, de bastão, ó.
alguma coisa rígida o suficiente para girar, como está aqui na segunda imagem, e não quebrar, né? Nem rasgar o pano e nem quebrar o bastão, porque você não vai conseguir fazer o torniquete, ok? E aí as opções que eu falei aqui são chaves de fenda, colher de pau e toras de madeira como essa daqui, tá? Um graveto muito fino, por exemplo, não vai dar certo, vai quebrar, tá? Um lápis provavelmente vai quebrar. Uma caneta talvez não quebre, ela é mais resistente, né? Então o socorrista tem que ver qual é a melhor opção. Aqui do lado direito nós temos uma outra figura com uma outra opção, né? Se tiver disponível um aparelho de medir pressão arterial, né? O nome dele é esfigmomanômetro. Por que esse equipamento pode ser usado? Porque ele consegue apertar também, né? Então, é uma outra opção. Se você tem disponível aí, envolve o braço com esse equipamento, fecha a válvula, que tem aqui uma válvulazinha de abertura, aperta a pera e vai inflando aqui até tentar parar esse sangramento. Às vezes vai conseguir, às vezes não, tá? Ou até associa os dois métodos. Usa o manguito do esfigmo e usa um torniquete, né? Pode ser que seja necessário. Então, associar os métodos também é possível, ok? E essa última figura aqui, ela está no protocolo da American Heart, tá? De primeiros socorros. E mostra o uso da chave de fenda, ok? Só lembrando uma coisa, muito provavelmente o paciente não vai estar de roupa, tá? Aqui é só uma figura. Vai estar sem a roupa, tá? Sofreu um esmagamento, então suponha que o esmagamento foi mais ou menos por aqui, ou a amputação. Então ele envolveu aqui com uma tira de tecido, colocou uma chave de fenda e torceu o suficiente para parar o sangramento, tá? E aí anota-se a hora em algum lugar ou no próprio tecido ou informa a equipe, ok? Bom, feita a hemostasia ou o torniquete ou o uso do curativo hemostático, já interrompemos o sangramento aqui. O paciente não vai correr o risco de choque por sangramento, tá? Por hemorragia. Aí nós vamos nos preocupar agora com a outra parte, que é a área que foi amputada, né? Que saiu do corpo do paciente. Por exemplo, a mão foi amputada. O que eu vou fazer com essa mão? Vou esquecer a mão? Vou deixar lá jogada? Não, eu vou prestar cuidados também com a parte amputada. Então é importante você entender isso aqui. O que eu faço? O socorrista precisa se proteger, né? Usar EPI é importante, indispensável, na verdade. Pega a parte amputada, né? Usando luva e lava em água corrente. Ó, é assim que está no protocolo, tá? Lava a parte amputada em água corrente, ok? Depois que lavou, caso tenha água corrente disponível, depois que lavou, envolve com gaze ou pano limpo, né? Tudo lá no kit de primeiros socorros, né? Gaze, pano ou compressa. Envolve, cobre, né? Faz um pacotinho com ela. Pega, então, essa parte amputada já limpa, com água corrente e envolvida na gaze e coloca dentro de um saquinho plástico, tá? De preferência impermeável. Desses sacos plásticos que nós temos em casa, de preferência aqueles transparentes, né? É o melhor. Limpo, de preferência também. Identifica nesse saco o nome do paciente, a data e a hora do acidente, né? Se for possível. E coloca esse saco com a parte amputada dentro de outro saco com gelo. Ou algum vasilhame com gelo. Então, veja, não é para colocar a parte amputada diretamente em contato com o gelo, ok? É para colocar a parte amputada envolvida em gaze em um saco e esse saco dentro de outro recipiente com gelo, ok? E aí leva, claro, a vítima e a parte amputada à emergência e a equipe vai ver a possibilidade de reimplante da parte amputada, ok? Jamais, é um alerta importante, porque isso sempre cai em prova. Sempre trazem essa pegadinha, né?
Então, jamais devemos colocar a parte amputada diretamente sobre o gelo, ok? A parte amputada não pode ficar em contato direto com o gelo, tá? Gelo mesmo doméstico, normal. Então, aqui tem uma sequência de 3 figuras, né? Da American Heart também, que mostra exatamente isso, ó. Um dedo que foi amputado, então o socorrista está de luva, pegou o dedo amputado, lavou com água corrente, não é para passar sabão, água, só água, tá? Envolveu em gaze, como está aqui na foto do meio, envolveu em gaze e colocou dentro de um saquinho, né? Esse é aqueles saquinhos reutilizáveis, pode ser também. Pegou um outro saco, colocou gelo dentro desse saco e a parte amputada dentro do outro saco por cima, ok? E fechou e tá tudo ok. Se você não tem um outro saco, coloque em um vasilhame, não tem problema. De preferência tudo limpo, né? Nada sujo, ok? Então coloca pega um vasilhame, coloca gelo e aquela parte amputada num saquinho dentro desse outro recipiente, tá? Então é isso, partes amputadas, torniquete. Vamos seguir aqui falando agora da boca, né? Hemorragia bucal, coisa muito comum também. Quando é que uma pessoa pode ter hemorragia bucal? Quando sofre algum trauma. Um acidente de bicicleta, sei lá, uma briga, acidente de moto, carro, quedas, né? Então, qualquer trauma pode gerar uma hemorragia bucal. Pode ser que a pessoa tenha algum tumor, né? E esse tumor pode sangrar. Ou também infecções dentárias. Pode ser que aconteça também. Então, aqui são as principais causas de hemorragia da boca, ou hemorragia bucal, né? O que é que o socorrista tem que fazer para ajudar essa pessoa com hemorragia bucal? Primeiro, usar EPI por causa do sangramento. Tentar aplicar a hemostasia na área que está sangrando. É o mesmo princípio que a gente falou antes da hemorragia externa. E, na verdade, a hemorragia bucal é externa, ok? Só que é dentro da boca, né? Então, aplicar a hemostasia como? Eu posso dar a essa vítima gaze, por exemplo. Ela coloca na área que está sangrando e aperta com os dentes, ok? É uma possibilidade. Ou com a própria mão, né? Ou, se não tem gaze, um pedaço de compressa ou um pano limpo. Algo que ela consiga colocar sobre a lesão, que seja absorvente e que consiga parar o sangramento. Se o paciente parecer grave a gente fala aqui, por exemplo, perder a consciência, é uma gravidade, né? Então ele está lá sangrando e perdeu a consciência, indício de gravidade. Ou se ele ficar tonto, indica gravidade. Ou se ele ficar agitado. Ou se ele ficar confuso. Olha quanta coisa. Ou se ele ficar muito pálido, né? Com a pele muito branca, né? Ou se ele ficar cianótico, pele azulada. Olha quanta coisa pode indicar uma gravidade. Se ele parecer grave ou o sangramento não parar, precisa ir no serviço de emergência. Aí o socorrista vai acionar esse serviço de emergência. Ainda falando na boca, nós temos um problema comum, que também cai muito em prova, que é a perda dentária, né? Na prova vai aparecer lá, lesão dentária, fratura dentária, ó, fratura, né? Igual a gente fratura o osso, fratura o dente. Avulsão é a perda. Então, esses todos aqui estão relacionados aos dentes, tá? Em geral, quando há lesão, fratura ou avulsão do dente, também tem um problema na gengiva, ok? Então, a gengiva também sofreu alguma lesão. Então, a gente vai ter que ter o cuidado com o sangramento da gengiva, que nós já falamos, colocando alguma coisa para a hemostasia. E vamos ter cuidado com o
dente, tá? O dente pode, na hora da lesão, quebrar, fratura, soltar, né? Soltar mesmo, sair da boca, que é a avulsão, ou ficar frouxo dentro da boca, não saiu da gengiva, ele continua lá, dentro da boca, mas se a gente conseguir mexer nele, ele vai ficar bem frouxo, né? Bem solto. Então, são 3 situações aí que podem acontecer. Se esse dente que foi lesionado for o dente de leite, né, que o nome técnico é decidual, são aqueles dentes que vão cair e serem trocados, na maioria das vezes, não tem necessidade de reimplantar esse dente, ok? Geralmente não tem. Bom, como socorrista, nem sempre você vai conseguir identificar o que é um dente de leite ou decíduo. Então, em geral, você vai tomar cuidado com esse dente como se ele fosse um dente para ser reimplantado, tá? Mas você fica sabendo que, em geral, não deve se ter, não há necessidade de recuperar, reimplantar, né? Mas como você é socorrista, você vai tomar cuidado com o dente de leite também. É importante notar também que nós estamos falando aqui especificamente do dente, né? Da unidade dentária, não da gengiva. Os cuidados com a gengiva que sangra, nós falamos agora há pouco, ó, hemostasia, né? Esse é o cuidado com a gengiva. Agora, os cuidados com a unidade dentária já são esses aqui, ó. O que é que o socorrista vai fazer? Se esse dente ficou frouxo na boca, não caiu, está lá dentro da boca ainda, mas está frouxo, permanece no local, a gente chama de local alvéolo dentário, né? O local onde o dente fica preso. A gente vai pedir à vítima que coloque uma gaze, um pedaço de pano, uma compressa sobre esse dente e morda esse material para apertar o dente. Com cuidado, tá? Não de forma exagerada, né? Mas isso vai ajudar a manter o dente lá no lugar e a pessoa vai ao pronto-socorro, ok? Se o dente saiu do alvéolo, ou seja, realmente foi uma avulsão ou perda, né? Avulsão ou perda são a mesma coisa. Seja o dente inteiro ou uma parte, o que é que o socorrista vai fazer? Aplica gaze ou compressa ou pano limpo para fazer a hemostasia, pega o dente, aí a gente volta lá naquela igual o que a gente fez com o membro amputado. Pega o dente, já vai estar de luva, né? Segura pela coroa. A coroa é essa parte superior do dente, ó. Embaixo é a raiz e a parte superior é a coroa. Pega pela coroa. E aí nós temos 3 opções no protocolo da American Heart, tá? São 3 opções. A primeira opção é chamada de solução salina balanceada de Ranke, tá? HBSS em inglês. Essa é uma solução própria para conservação dentária. Nem todo mundo vai ter ela disponível. Segunda opção, soro de reidratação oral, aquele que a gente usa para cuidar de quem está com diarreia, tá? Aquele que vem no saquinho que a gente dilui em água, pode ser usado também como segunda opção. Não tem nem solução balanceada, HBSS, nem soro de reidratação oral. Terceira opção é envolver em filme plástico, aquele filme plástico transparente, fininho, que a gente envolve alimentos, tá? Não tem nem HBSS, nem soro de reidratação, nem filme plástico. Podemos usar leite de vaca, leite mesmo, ou a própria saliva do paciente. Então, nós temos 5 opções de cuidado para recuperar esse dente e levar ao pronto-socorro, ok? Água da torneira não é recomendada. Então, são 5 opções. HBSS, soro de reidratação, filme plástico, leite de vaca ou a própria saliva do paciente. Aí o socorrista leva a vítima e o dente, claro, junto, né, para a emergência odontológica. Então, só para mostrar aqui, para a gente finalizar esse bloco, uma foto do HBSS, que é uma sigla em inglês, né, HBSS, que é um produto próprio
para conservação dentária e a American Heart incluiu no protocolo dela em 2020. Solução salina balanceada de Henck, ou Henck, né? HNK. Ok? O que não devo usar? Clara de ovo. Não. Não está no protocolo clara de ovo, tá? Já teve há um tempo atrás, não está mais. Então, só repetindo na ordem, HBSS é a primeira opção, ok? Soro de reidratação oral, segunda opção. Filme plástico, terceira opção. Quarta opção, leite de vaca. E a última, a saliva do paciente, ok? E não do socorrista, tá bom? Então vamos dar aqui um intervalinho nesse bloco e a gente volta no bloco seguinte, continuando aqui os primeiros socorros nos traumas. Até já!